O sol da tarde bate impiedosamente na rodovia 87, enquanto a elegante Ferrari 488 está quebrada na beira da estrada, com o motor soltando fumaça enquanto o frustrado proprietário Marcus Patterson chuta o cascalho e grita ao telefone sobre negócios milionários que estão fracassando por causa de falhas mecânicas que sua riqueza não consegue resolver imediatamente. Apesar dos recursos que deveriam fornecer soluções para todos os problemas que o dinheiro pode resolver. Do ombro empoeirado emerge Samuel Lightning Washington, de 60 anos, suas mãos envelhecidas carregando a sabedoria que décadas de trabalho com motores incorporaram à memória muscular, suas roupas simples escondendo a identidade de tricampeão das 500 milhas de Indianápolis, cujo nome já impôs respeito nos círculos de corrida antes que a idade e as mudanças demográficas da indústria empurrassem as lendas para as sombras, onde o reconhecimento desaparece, mas a experiência permanece afiada. Como sempre, esperando por momentos em que a habilidade importa mais do que a reputação. Quando o caráter se revela por meio de ações em vez de apenas conquistas que a história pode lembrar ou esquecer dependendo de quem controla as narrativas que determinam quais contribuições recebem reconhecimento, quando a grandeza emerge de fontes inesperadas que o preconceito normalmente ignora, até que as circunstâncias forcem o reconhecimento de que a excelência transcende as aparências quando a capacidade autêntica encontra a necessidade genuína por meio de encontros que transformam as suposições sobre valor. Senhor, o senhor está com problemas com o seu carro. Samuel se aproxima da Ferrari parada, sua voz carregada da confiança gentil que a experiência proporciona quando problemas mecânicos se tornam quebra-cabeças a serem resolvidos em vez de desastres a serem suportados, seu rosto envelhecido demonstrando gentileza apesar de décadas enfrentando preconceitos que deveriam ter endurecido corações, mas de alguma forma fortalecido a compaixão. Afaste-se do meu carro. Marcus dispara sem tirar os olhos do celular. Sua rejeição automática revelando suposições sobre quem merece consideração quando o estresse se combina com o preconceito para criar respostas que o caráter deveria impedir, mas que o privilégio muitas vezes possibilita através do distanciamento das consequências que a grosseria normalmente cria. Eu entendo que você esteja frustrado, mas talvez eu possa ajudar. Samuel persiste calmamente, sua oferta genuína apesar da recepção que a hostilidade deveria desencorajar. Mas a sabedoria reconhece como medo disfarçado de raiva quando as pessoas se sentem vulneráveis e buscam controle por meio da rejeição de assistência que o orgulho pode interpretar como admissão de inadequação. Socorro! Olha só para você, velho. Esta é uma Ferrari de $500 mil, não um pedaço de lixo de ferro velho em que você trabalha. Responde Marcos com a crueldade que a riqueza às vezes permite quando o dinheiro cria a ilusão de que o valor se correlaciona com o preço, em vez da compreensão de que os princípios mecânicos permanecem constantes, independentemente do custo do veículo ou do saldo bancário do proprietário. Na verdade, senhor, já trabalhei em vários veículos de luxo na minha vida, responde Samuel com dignidade, dizendo que insultos não podem diminuir sua resposta carregando o conhecimento que a experiência proporciona, mas que suposições sobre competência baseadas na aparência podem impedir os outros de reconhecer quando a expertise existe em formas que o preconceito torna invisíveis. Certo. E suponho que você vai me dizer que é algum tipo de mecânico especialista. Marcos ri ironicamente, seu escárnio revelando uma visão de mundo que vê a capacidade como correlacionada à posição social, em vez da habilidade real que a prática desenvolve independentemente das circunstâncias econômicas ou das barreiras raciais que a exclusão sistemática cria em torno das oportunidades. Trabalho com motores há mais de 40 anos, senhor. Comecei aos 15 e nunca parei de aprender, explica Samuel modestamente, com sua formação repleta de profundidades que a interação superficial não consegue revelar quando a conversa se limita a suposições que impedem a comunicação genuína sobre as qualificações adquiridas com tempo e dedicação. 40 anos trabalhando em quê? Picapes e cortadores de grama. Marcos continua seu ataque, cada palavra projetada para ferir uma dignidade que a força se recusa a abrir mão, apesar do tratamento que justificaria a ida embora. Quando a sabedoria escolhe o serviço em vez da autoproteção em momentos que testam mais o caráter do que a habilidade. Vários tipos de veículos, senhor. Mas entendo sua preocupação em confiar algo valioso a um estranho.
Talvez eu pudesse apenas dar uma olhada e lhe dar minha avaliação, sem tocar em nada. Samuel oferece diplomaticamente, sua persistência motivada pelo desejo genuíno de ajudar, em vez de provar algo a alguém cujo respeito talvez nunca seja conquistado, independentemente da competência demonstrada. A tensão aumenta à medida que os telefonemas de Marcos não trazem soluções imediatas. Seu mecânico habitual está a horas de distância. O serviço de reboque AAA enfrenta longos atrasos e uma reunião de negócios milionária se aproxima, enquanto o sofisticado motor da Ferrari permanece misteriosamente silencioso. Apesar da riqueza que deveria fornecer respostas imediatas para problemas que o dinheiro normalmente resolve por meio de recursos, em vez de exigir a expertise real que o conhecimento deve proporcionar. Olha, não tenho tempo para isso. Minha reunião começa em 2 horas, e esta obra de engenharia italiana supostamente é confiável. Reclama Marcos para ninguém em particular, sua frustração aumentando à medida que o controle se esvai de uma situação que o dinheiro não pode resolver imediatamente por meio da compra de conveniência. Às vezes, as máquinas mais sofisticadas precisam das soluções mais simples. Observa Samuel em voz baixa. Seu comentário revelando a compreensão de que a complexidade muitas vezes mascara princípios básicos que a experiência ensina quando as mãos aprendem a ouvir a linguagem dos motores, que os livros didáticos descrevem, mas que a prática deve interpretar por meio da sensibilidade que os anos desenvolvem. O que você sabe sobre qualquer coisa sofisticada? Marcos retruca automaticamente. Sua resposta programada pelo preconceito em vez da lógica quando o estresse revela o caráter por meio de escolhas que revelam se a crise traz sabedoria ou apenas amplifica falhas existentes que o conforto normalmente esconde por trás de fachadas educadas. Bem, senhor, aprendi que os motores não se importam com o preço. Todos seguem os mesmos princípios básicos de combustão, compressão e resfriamento. Um motor Ferrari é uma engenharia belíssima, mas ainda precisa de ar, combustível e faísca para funcionar corretamente. Explica Samuel, seu conhecimento evidente apesar da embalagem que o preconceito poderia ignorar. Ótimo! Uma aula de filosofia de alguém que provavelmente aprendeu mecânica com vídeos do YouTube, responde Marcos sarcasticamente, sua suposição sobre a educação de Samuel revelando estereótipos confortáveis que a ignorância mantém quando a experiência direta com diferentes especialidades permanece limitada por barreiras sociais que a segregação cria mesmo sem mandato legal. Na verdade, aprendi com alguns dos melhores engenheiros da indústria automobilística, mas o YouTube provavelmente também tem boas informações hoje em dia, responde Samuel com um humor que desvia a hostilidade, mantendo a dignidade. Sua resposta sugere profundidades que conversas superficiais não conseguem revelar quando o preconceito impede uma investigação genuína sobre origens que podem surpreender se exploradas honestamente. Indústria automobilística. Você espera que eu acredite que você trabalhou em corridas profissionais? A risada de Marcos carrega a descrença de que as credenciais possam existir em formas que sua experiência não encontrou. Seu ceticismo razoável, dados os padrões sociais, mas equivocado quanto às capacidades individuais que a exclusão sistemática frequentemente esconde do reconhecimento geral. Tive algum envolvimento com corridas ao longo dos anos, senhor. Mas agora, o que importa é fazer seu carro funcionar para que você possa comparecer à sua reunião importante, redireciona Samuel pragmaticamente. Seu foco na resolução de problemas, em vez das credenciais, revela as prioridades que o serviço cria quando o ego assume uma posição secundária em relação a ajudar os outros a alcançarem seus objetivos, independentemente do tratamento recebido. 20 minutos se passam com Marcos fazendo ligações cada vez mais frenéticas enquanto Samuel observa a Ferrari a uma distância respeitosa, seu olhar treinado identificando potenciais problemas que a experiência reconhece por meio de sinais sutis que o proprietário desesperado não consegue interpretar. Apesar do apego apaixonado à máquina cuja complexidade excede seu conhecimento técnico. Isso é impossível. Todos os mecânicos que consigo contatar estão com a agenda lotada ou muito longe para ajudar antes da minha reunião, exclama Marcos, frustrado, com a impotência gerada quando os recursos se mostram inadequados para resolver problemas que a expertise precisa abordar por meio do conhecimento, em vez de simplesmente investir dinheiro em situações que a habilidade precisa contornar. Senhor,
Detesto vê-lo lutando assim. E se eu desse uma olhada rápida sob o capô? Sem custo, sem obrigação. Apenas uma avaliação diagnóstica que pode ajudá-lo a entender o que está errado. Samuel oferece novamente, sua persistência motivada pela empatia e não pelo interesse próprio ao testemunhar o sofrimento que a assistência poderia potencialmente aliviar. Eu disse para você ficar longe do meu carro. Marcos grita, seu pânico se expressando através da agressividade que o medo cria quando o controle se torna a ilusão que o desespero revela através de respostas que o estresse desencadeia, sem sabedoria, moderando reações que as circunstâncias podem desculpar, mas que o caráter deve evitar quando a compaixão guia o comportamento. Eu entendo sua relutância, Senhor. Mas considere isto. Qual é a pior coisa que poderia acontecer se eu olhar? Não tocarei em nada sem sua permissão. E o Senhor estará observando cada movimento que eu fizer. Mas e se eu puder identificar algo simples que o Senhor mesmo possa consertar, ou explicar a um mecânico qualificado quando ele chegar? Samuel raciocina pacientemente. O pior que poderia acontecer é você quebrar algo que custa mais do que você já viu. E aí eu estou realmente ferrado. Marcos responde com medo disfarçado de raiva. Sua preocupação legítima, mas a expressão revelando suposições sobre responsabilidade financeira que o preconceito frequentemente atribui a pessoas cujas circunstâncias sugerem incapacidade de cobrir erros caros. É uma preocupação justa, Senhor. Mas e se o problema do motor for algo pequeno que qualquer mecânico conseguiria consertar, depois de diagnosticado corretamente? Às vezes, máquinas caras falham por motivos baratos que o conhecimento consegue identificar mesmo sem equipamentos e diagnóstico caros, explica Samuel, traduzindo sua experiência em sabedoria sobre falhas mecânicas que sistemas sofisticados enfrentam. E o que exatamente o leva a pensar que é possível diagnosticar problemas que engenheiros italianos projetaram computadores sofisticados para identificar? Questiona Marcos, com seu ceticismo revelando fé na tecnologia em detrimento da expertise humana. Apesar das evidências de que sistemas complexos frequentemente exigem uma compreensão intuitiva que os sensores não podem fornecer quando problemas mecânicos transcendem a análise digital. Motores emitem sons, Senhor. Eles vibram em padrões, emitem certos cheiros quando diferentes componentes falham. 40 anos de escuta ensinam coisas que os computadores podem não perceber quando os problemas existem em áreas que o diagnóstico eletrônico não consegue acessar facilmente, explica Samuel, cujo conhecimento representa uma abordagem diferente para a resolução de problemas que a experiência cria. O sol se põe mais alto à medida que as opções de Marcos diminuem e o desespero começa a sobrepor-se ao preconceito, quando a necessidade prática entra em conflito com o condicionamento social que o conforto mantém. Mas a crise desafia através de circunstâncias que forçam a avaliação de prioridades quando o orgulho precisa competir com a necessidade pragmática de soluções que a expertise pode fornecer, independentemente de sua embalagem. Ok, olhe, diz Marcos finalmente, sua voz carregada da derrota que as circunstâncias impõem quando as alternativas desaparecem. Não posso me dar ao luxo de perder esta reunião. Ela vale 12 milhões de dólares em contratos, e se eu não estiver lá pessoalmente, o negócio fracassa. Isso parece muito importante, Senhor. Às vezes, os maiores riscos vêm de não tentar soluções que parecem não convencionais, responde Samuel, encorajador. Suas palavras oferecendo a perspectiva que a sabedoria proporciona quando a experiência ensina que a aparência muitas vezes engana, enquanto a capacidade se esconde em lugares inesperados. Mas eu não estou lhe pagando nada. Este é um caso de caridade. Se você está se voluntariando, afirma Marcos sem rodeios, suas palavras tentando manter a superioridade, mesmo ao aceitar ajuda que o orgulho preferiria recusar, mas que a necessidade torna inevitável quando as alternativas se mostram insuficientes para atender às necessidades urgentes. Na verdade, Senhor, eu não esperava pagamento. Mas, se me permite perguntar, não como desde ontem e há uma lanchonete a cerca de 1 quilômetro daqui. Se eu conseguir ligar seu carro, talvez você possa me dar o suficiente para uma refeição. Samuel pede humildemente, sua necessidade revelando circunstâncias que a pressão econômica cria, mas a dignidade mantém ao pedir a assistência necessária para a sobrevivência básica. Comida.
Quer que eu lhe pague comida por trabalhar em uma Ferrari de $500.000? Marcos responde com incredulidade que uma compensação tão modesta possa ser exigida quando a mão de obra normalmente custa centenas por hora para trabalhar em veículos de luxo, cujo conhecimento especializado exige preços altíssimos. Só um sanduíche? Senhor. Não estou tentando me aproveitar. Só espero ganhar o suficiente para uma refeição se puder ajudar a resolver o seu problema, esclarece Samuel, seu pedido demonstrando a humildade que as circunstâncias podem ter criado. Mas o caráter se mantém quando o orgulho pode exigir mais, mas a sabedoria aceita o que é oferecido quando o serviço importa mais do que o reconhecimento. Tudo bem. Se o senhor conseguir consertar este carro, eu te pago o almoço. Mas se piorar o problema, estará pagando por qualquer dano que causar. Concorda Marcos relutantemente, sua aceitação condicional revelando que o desespero superou o preconceito o suficiente para permitir tentativas que poderiam fornecer uma solução quando as opções convencionais se mostrarem inadequadas. É justo, senhor. Serei muito cuidadoso e explicarei tudo o que estou fazendo para que o senhor entenda o processo. Concorda Samuel. Agradecido, seu profissionalismo evidente apesar do tratamento que justificaria uma abordagem menos cuidadosa quando o respeito gera consideração recíproca, mas o caráter garante excelência independentemente da remuneração ou reconhecimento recebido. Samuel se aproxima da Ferrari com a reverência que a expertise autêntica demonstra ao encontrar a excelência em engenharia, independentemente das circunstâncias pessoais, movendo as mãos com a precisão que décadas de experiência criam quando memória muscular guia movimentos que o conhecimento refinou em inúmeros encontros com desafios mecânicos que a habilidade precisa resolver. A primeira coisa que noto é o som que o motor fez antes de parar, um padrão muito específico que sugere um problema no fornecimento de combustível, e não uma falha elétrica, explica Samuel enquanto levanta o capô. Seu diagnóstico começa com observações que os sentidos treinados fornecem, quando a experiência ensina a reconhecer os sintomas que os problemas criam. Como você pode saber disso apenas ouvindo? Pergunta Marcos, cético, sua dúvida refletindo a falta de familiaridade com métodos de diagnóstico que os sistemas eletrônicos não substituíram, apesar da sofisticação que a tecnologia moderna proporciona. Quando a expertise humana adiciona dimensões que os instrumentos não conseguem replicar por meio da sensibilidade desenvolvida pela prática. Cada motor tem sua própria voz. Senhor, esta Ferrari tem uma assinatura sonora muito distinta. Quando isso muda? Conta a história sobre o que está acontecendo lá dentro, responde Samuel enquanto examina os componentes com o cuidado que equipamentos caros merecem, com uma abordagem sistemática apesar da falta de computadores de diagnóstico que as concessionárias normalmente exigem. Histórias. Você está falando de uma máquina como se ela estivesse viva. Observa Marcos com uma curiosidade que substitui a hostilidade quando a competência se torna evidente por meio de ações que o conhecimento orienta, em vez de suposições, tentando soluções sem entender o que os problemas exigem para uma resolução eficaz. De certa forma, senhor, os motores estão vivos. Eles respiram ar, consomem combustível, geram energia, criam resíduos. Quando qualquer sistema vivo adoece, apresenta sintomas que a experiência pode ler se você souber o que procurar. Explica Samuel poeticamente, sua relação com as máquinas transcendendo o mero conhecimento técnico para abraçar a compreensão que os anos criam. E quais sintomas minha Ferrari está apresentando? Pergunta Marcos com interesse crescente, revelando que a curiosidade começou a substituir o ceticismo quando a expertise se demonstra por meio de explicações que a lógica sustenta, em vez de apenas alegações que as credenciais podem estabelecer sem demonstração prática. Bem, a pressão do trilho de combustível parece baixa, o que pode indicar filtro entupido ou bomba com defeito. Mas antes de assumirmos reparos caros, deixe-me verificar algo mais simples. Continua Samuel em sua avaliação, com uma abordagem metódica em vez de se precipitar em conclusões que informações incompletas podem sugerir quando minúcia serve mais à precisão do que à velocidade. Mais simples. O que poderia ser mais simples em um sistema de combustível da Ferrari? Pergunta Marcos, revelando a suposição de que complexidade significa necessariamente soluções caras, quando os problemas podem ter causas básicas que o conhecimento pode identificar,
sem exigir intervenções elaboradas, que muitas vezes são impulsionadas pelo custo quando existem alternativas. As mãos de Samuel se movem com precisão cirúrgica enquanto ele localiza componentes que as especificações de fábrica posicionam de acordo com a lógica de engenharia que a experiência ensina os mecânicos a navegar. Apesar da complexidade que intimida os proprietários, cuja familiaridade com veículos raramente se estende além da operação básica exigida pelo uso diário, sem a compreensão dos princípios dos quais o funcionamento depende para um desempenho confiável. Aqui está algo interessante, anuncia Samuel após um exame cuidadoso. Sua descoberta criando a expectativa que a resolução de problemas gera quando a expertise identifica questões que a observação revela a olhos treinados, que a inexperiência pode ignorar, apesar da natureza óbvia, uma vez apontada pelo conhecimento. O que você encontrou? Pergunta Marcos ansiosamente, seu tom transformado de hostilidade para esperança, à medida que a competência se torna evidente por meio da abordagem sistemática que a confiança proporciona quando a habilidade encontra o desafio por meio da preparação que anos de experiência criam em mentes que entendem intimamente de máquinas. Seu filtro de ar está completamente entupido, provavelmente não é trocado há anos. Quando os motores não conseguem respirar corretamente, eles desligam para se proteger. É como tentar correr uma maratona respirando por um canudo, explica Samuel, sua analogia tornando o conceito técnico acessível à compreensão que o treinamento mecânico talvez não tivesse proporcionado. Filtro de ar? Só isso. Mas este carro foi mantido por concessionárias autorizadas da Ferrari que cobram centenas por cada serviço. Responde Marcos, incrédulo de que uma manutenção cara possa ignorar problemas simples que o cuidado básico deveria resolver, quando um serviço profissional cobra preços altos por uma meticulosidade que aparentemente não foi entregue. Às vezes, caro não significa meticuloso, senhor. As concessionárias costumam se concentrar na manutenção programada, sem verificar o básico que o bom senso sugeriria quando os sintomas indicam problemas que os procedimentos padrão podem não resolver, porque suposições orientam o serviço em vez do diagnóstico real. Observa Samuel, diplomaticamente. Então você está dizendo que este contrato de manutenção de $12.000 por ano deixou passar um filtro de ar sujo? Pergunta Marcos, incrédulo. Sua pergunta revelando que o custo não garantiu competência quando uma abordagem sistemática oferece melhores resultados do que apenas seguir cronogramas pré-determinados que podem não resolver os problemas reais. Isso acontece com mais frequência do que o senhor imagina, senhor. Sistemas complexos às vezes falham por motivos simples que a atenção ao básico poderia evitar. Mas quando as pessoas esperam problemas sofisticados, às vezes ignoram soluções óbvias, explica Samuel enquanto remove cuidadosamente o filtro entupido que restringiu o fluxo de ar o suficiente para acionar o desligamento de proteção. E o senhor pode consertar isso aqui, agora, sem ferramentas ou peças especializadas. Marcos continua questionando, seu espanto crescendo à medida que uma solução simples emerge de um problema que parecia exigir um diagnóstico extenso e reparos caros que a concessionária normalmente recomendaria quando os clientes esperam que a complexidade corresponda ao preço. Na verdade, senhor, eu sempre carrego alguns filtros de ar universais na minha caminhonete, força do hábito de anos ajudando motoristas em dificuldades. Esta Ferrari usa um tamanho padrão que eu, por acaso, tenho, explica Samuel enquanto recupera uma peça de reposição de um veículo danificado que, pela aparência, não poderia conter soluções para problemas de carros de luxo, mas a experiência prova o contrário. Por acaso, você carrega filtros de ar da Ferrari na sua caminhonete? Pergunta Marcos, com a suspeita retornando, pois a coincidência parece conveniente demais para se acreditar quando as circunstâncias se alinham perfeitamente, apesar da improbabilidade de que a preparação possa antecipar necessidades específicas que encontros aleatórios criam. Não são específicos da Ferrari, senhor, mas filtros de alto desempenho que funcionam na maioria dos carros esportivos europeus. Aprendi há muito tempo que estar preparado para problemas comuns economiza tempo e ajuda as pessoas quando elas mais precisam de assistência, esclarece Samuel enquanto instala o componente de reposição com a perícia demonstrada por movimentos precisos. Por que você carregaria peças caras para ajudar estranhos aleatórios? O que você ganha com isso?
Questiona Marcos, sua pergunta revelando uma visão de mundo em que o altruísmo exige explicação porque o interesse próprio normalmente motiva o comportamento quando o serviço comunitário parece economicamente irracional, apesar da satisfação pessoal que ajudar os outros pode proporcionar. Bem, senhor, acho que me lembro de como era ficar sem ajuda, e sei como as pessoas se sentem gratas quando alguém oferece assistência em momentos difíceis. Essa gratidão às vezes significa mais do que dinheiro, responde Samuel enquanto conclui a instalação com o cuidado que um equipamento valioso merece. E o senhor já fez isso antes. Ajudou pessoas com carros caros. Marcos continua investigando, sua curiosidade despertada pela competência que contradiz suposições sobre a localização da especialização, quando estereótipos sugerem que o conhecimento vem apenas de fontes oficiais, em vez da experiência que a vida proporciona por meio de vários canais. Ao longo dos anos, sim, senhor, carros quebram independentemente do preço, e as pessoas precisam de ajuda independentemente do saldo bancário. Problemas mecânicos não discriminam com base em status social. Observa Samuel, enquanto verifica as conexões que uma instalação adequada exige para uma operação confiável. Isso é, na verdade, bastante filosófico para um mecânico, admite Marcos relutantemente, seu respeito crescendo apesar da resistência à medida que a sabedoria se torna evidente por meio de palavras que a profundidade revela quando a conversa vai além de suposições superficiais para explorar perspectivas que a experiência cria. A maioria dos mecânicos que conheço são filósofos, senhor. Passar anos descobrindo por que as coisas quebram nos ensina sobre a vida em geral, como os sistemas funcionam, o que causa falhas, como consertar problemas que parecem impossíveis até que você entenda as causas raiz, explica Samuel enquanto liga o motor, que responde imediatamente com um roronar perfeito que a respiração adequada restaura. O motor da Ferrari estabiliza em marcha lenta suave, o que indica um reparo bem-sucedido, com seus sistemas sofisticados funcionando normalmente após o requisito básico de entrada de ar ter sido atendido por meio de uma solução que o conhecimento forneceu, apesar da complexidade que a intimidação poderia ter criado se abordada sem a compreensão de que a experiência se desenvolve. Não acredito. O carro está funcionando perfeitamente. Marcos se maravilha com a transformação que essa simples intervenção alcançou quando a expertise aplicou fundamentos que o treinamento ensina, mas que a experiência aprimora por meio da aplicação prática que os problemas do mundo real exigem para uma resolução eficaz. Às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes, senhor. Essa Ferrari é lindamente projetada, mas ainda precisa do básico: ar, combustível, faísca, para funcionar corretamente, explica Samuel enquanto verifica os parâmetros do motor que um ouvido treinado avalia para um desempenho ideal que o ajuste pode melhorar. Como você sabia exatamente o que procurar? Quer dizer, você foi direto ao problema enquanto eu pensava em diagnósticos computadorizados e reparos caros. Pergunta Marcos com genuína curiosidade sobre a competência conquistada por meio de demonstrações que transcendem o preconceito quando os resultados falam mais alto que as suposições. 43 anos de corrida me ensinaram a ouvir motores, a entender o significado de diferentes sons, a diagnosticar problemas rapidamente quando segundos importam e equipamentos caros não estão disponíveis, revela Samuel casualmente, com sua experiência emergindo naturalmente, em vez de ser reivindicada por uma credibilidade que as ações já haviam estabelecido. Corrida. Você disse corrida. Marcos capta a referência que havia escapado durante a explicação, sua atenção se aguçando à medida que a peça do quebra-cabeça se encaixa no lugar, o que poderia explicar uma competência que parecia desproporcional à aparência. Quando a expertise existe em formas que o reconhecimento nem sempre reconhece. Sim, senhor. Passei a maior parte da minha carreira em corridas profissionais antes que a idade me alcançasse e as oportunidades mudassem, responde Samuel cuidadosamente, com sua formulação diplomática reconhecendo a evolução da indústria, que frequentemente exclui veteranos cujas contribuições à história pode subestimar, apesar das conquistas que o tempo não pode diminuir. Que tipo de corrida? Tipo, pistas locais ou... Marcos investiga mais a fundo,
seu ceticismo em conflito com a crescente suspeita de que ele possa estar lidando com alguém cuja experiência contém mais significado do que as suposições iniciais sugeriam, quando as aparências enganam sobre as capacidades. IndyCar, NASCAR, algumas corridas de Fórmula 1 na Europa. Venceu as 500 milhas de Indianápolis 3 vezes nos anos 80 e 90, afirma Samuel com naturalidade, em tom que trata conquistas extraordinárias como meros detalhes biográficos, em vez de se gabar de feitos que poucos humanos alcançam, apesar da dedicação e habilidade que o desempenho de elite exige. Espere. Samuel Washington. Relâmpago Washington. A voz de Marcos carrega reconhecimento enquanto a memória conecta o nome ao lendário piloto cuja carreira ele seguiu como jovem entusiasta de corridas, antes que os negócios consumissem a atenção que a paixão outrora exigia quando os heróis pareciam maiores que a vida. Você conhece esse nome? Pergunta Samuel, surpreso, que a fama possa persistir apesar dos anos longe dos holofotes que a celebridade cria antes da aposentadoria forçar a adaptação ao anonimato que a maioria das pessoas experimenta ao longo da vida, e que a conquista raramente eleva além do reconhecimento comum que a satisfação poderia proporcionar sem validação externa. Sabe, Samuel Lightning Washington era meu herói quando eu tinha 12 anos. Eu tinha posteres dos seus carros por toda a parede do meu quarto. Exclama Marcos, entusiasmado, que a maravilha da infância se recria quando os heróis emergem da memória para se apresentarem diante da idade adulta, que o cinismo pode ter desgastado além da capacidade de admiração que a grandeza genuína ainda inspira. Isso foi há muito tempo, filho. Um mundo diferente naquela época, responde Samuel modestamente, seu desconforto com elogios evidente, apesar das conquistas que a mensuração objetiva classificaria entre as maiores conquistas da história do automobilismo, quando a habilidade encontrou a oportunidade por meio da dedicação que poucos possuem o suficiente para um desempenho de elite. Um mundo diferente. Você venceu Indianápolis 3 vezes. Você está no Hall da Fama do automobilismo. Você é uma lenda. Marcos prossegue com o entusiasmo que o reconhecimento libera quando o preconceito se dissolve para revelar a verdade, que as suposições haviam obscurecido pelos estereótipos que a cegueira cria sobre o valor e a capacidade que a excelência demonstra independentemente das circunstâncias atuais. Lendas geralmente não pedem dinheiro para sanduíches em troca de reparos na estrada. Observa Samuel ironicamente, seu humor reconhecendo a ironia que as circunstâncias criam quando a glória passada contrasta com a realidade presente que o tempo inevitavelmente impõe a carreiras que atingem o auge antes que a vida continue exigindo adaptação a situações e mudança. Mas por quê? Como você acabou? Marcos começa. Então, para quando a sensibilidade reconhece que a pergunta pode sondar o território doloroso que a necessidade econômica cria quando as carreiras terminam e a transição se mostra difícil, apesar do sucesso anterior, que nem sempre se traduz em segurança duradoura quando os sistemas mudam. Carreiras no automobilismo não duram para sempre, e quando a minha terminou, as oportunidades na indústria tornaram-se limitadas. Comecei a fazer trabalhos mecânicos freelance para pagar contas, e o tempo simplesmente passou enquanto eu me mantinha ocupado ajudando pessoas com problemas de carro. Explica Samuel, diplomaticamente, seu resumo omitindo detalhes sobre a discriminação que a transição de carreira revelou quando a idade se combinou com mudanças demográficas para criar barreiras. Oportunidades limitadas. Você é Samuel Washington. As equipes deveriam estar lutando para contratá-lo como consultor, engenheiro, instrutor, qualquer coisa. Marcos protesta com indignação contra a injustiça criada quando o talento é desperdiçado por meio de exclusões sistemáticas que o mérito deveria superar, mas que o preconceito muitas vezes impede, apesar das qualificações que a excelência estabelece. O que deveria ser e o que costumam ser coisas diferentes, filho. Mas encontrei satisfação em ajudar pessoas como você quando surgem problemas mecânicos, então a vida não tem sido sem propósito. Responde Samuel com uma graça que a amargura poderia ter substituído se o caráter não tivesse escolhido a aceitação em vez do ressentimento quando as circunstâncias se mostraram injustas. Isso é incrível. Não acredito que Relâmpago Washington consertou minha Ferrari pelo preço de um sanduíche.
Marcos se maravilha com a serendipidade que arranjou o encontro entre fã e herói em circunstâncias que o reconhecimento quase impediu, quando o preconceito criou barreiras que a humildade teve que superar para que a ajuda fosse prestada. Bem, promessa é promessa. Você disse que pagaria o almoço se eu ligasse seu carro. Samuel lembra gentilmente. Seu foco no simples acordo, em vez da dinâmica alterada que a revelação poderia ter criado quando a adoração ao herói complicava o relacionamento que a interação humana básica havia estabelecido. Almoço. Vou te pagar um jantar no melhor restaurante da cidade. Que diabos? Vou te pagar uma semana de jantares. Você tem noção do que isso significa para mim? Marcos responde com uma gratidão que vai além da assistência mecânica para abranger sonhos de infância validados pelo encontro pessoal com a grandeza que a memória preservou apesar da passagem do tempo. Isso é muita gentileza, mas um sanduíche serve. Eu só precisava comer alguma coisa, e você precisava consertar seu carro. Troca justa. Samuel sustenta com humildade que a realização deveria ter eliminado-se o ego, em vez do caráter, definisse a personalidade, quando o reconhecimento poderia justificar uma atitude diferente em relação à compensação. Troca justa. Você é uma lenda do automobilismo que acabou de salvar meu negócio de 12 milhões de dólares. Não há nada de justo em você aceitar dinheiro de sanduíche por serviços que deveriam custar milhares. Insiste Marcos, sua perspectiva transformada pelo conhecimento que recontextualizou todo o encontro, de um caso de caridade a um privilégio recebido. O valor não estava em quem consertou seu carro. Filho, estava em chegar na sua reunião importante a tempo. Era isso que importava quando você estava preso nesta estrada, responde Samuel sabiamente, com foco em resultados práticos em vez de reconhecimento pessoal, quando o serviço gera satisfação independentemente do reconhecimento recebido. Mas as pessoas precisam saber. Fãs de automobilismo, jornalistas automotivos, a indústria, todos acham que você desapareceu. Há documentários sobre o que aconteceu com Lightning Washington. Marcos explica, entusiasmado, sua descoberta soando como uma revelação histórica que o público merece compartilhar quando heróis desaparecem sem explicação. Às vezes, desaparecer é mais fácil do que explicar porque o telefone parou de tocar, porque ex-colegas ficaram ocupados demais para conversar, porque oportunidades que deveriam ter existido de alguma forma não se materializaram quando o automobilismo precisava de vozes experientes, mas preferia rostos diferentes, admite Samuel, com tristeza. Suas palavras revelando uma verdade dolorosa sobre a evolução da indústria, que o talento não conseguiu superar. Isso não está certo. Não é assim que lendas devem ser tratadas, responde Marcos com raiva direcionada à injustiça em vez de ao indivíduo, sua indignação refletindo valores de que o mérito deve determinar o reconhecimento quando a excelência merece respeito, independentemente das características demográficas que o preconceito prioriza em detrimento da realização. Filho, deixa eu te perguntar uma coisa, diz Samuel enquanto se preparam para se separar. Sua pergunta carregada do peso que a experiência proporciona quando a sabedoria busca transmitir lições que os encontros podem ensinar se abordados com a abertura que o crescimento exige quando a perspectiva precisa de ajuste por meio da compreensão. Claro. Me pergunte qualquer coisa, responde Marcos, entusiasmado, sua atitude completamente transformada da hostilidade inicial para a atenção reverente que a veneração heroica cria, quando a admiração infantil encontra a capacidade adulta de apreciação que a maturidade possibilita, apesar do constrangimento por comportamentos anteriores. Quando você me viu chegando perto do seu carro pela primeira vez, o que pensou? Seja honesto. Pergunta Samuel gentilmente, sua pergunta elaborada para promover reflexão em vez de vergonha quando oportunidades de aprendizado surgem de situações que o preconceito poderia ter evitado se o caráter não tivesse perseverado através da resistência. Eu pensei que você fosse apenas um velho tentando se aproveitar da minha situação. Não vi além da sua aparência para considerar que você poderia realmente ser qualificado para ajudar. Admite Marcos, envergonhado. Sua honestidade revelando suposições que o condicionamento social cria, quando julgamentos precipitados substituem a avaliação cuidadosa de indivíduos cujas capacidades podem surpreender se tiverem oportunidade. E o que te fez mudar de ideia?
Samuel continua investigando sua abordagem educacional buscando reforçar as lições que a experiência ensina quando o reconhecimento chega por meio da demonstração, em vez da simples revelação de credenciais que o preconceito poderia ter reconhecido mais prontamente. Desespero, honestamente. Quando todos os meus recursos caros falharam, tive que tentar algo diferente. Mas então eu vi você trabalhar, ouvi suas explicações, vi sua expertise em ação. Reflete Marcos, sua análise identificando a progressão do preconceito, passando pela necessidade, até o reconhecimento que a competência conquista quando se tem a oportunidade de demonstrar valor. Então, o mesmo conhecimento e habilidade que te impressionaram depois que consertei seu carro existiam antes de você saber quem eu era, certo? Samuel guia a compreensão em direção à conclusão que a sabedoria requer quando as lições sobre julgamento precisam ser reforçadas por meio de análise lógica que previne a repetição futura de erros. Você tem razão. Você era exatamente a mesma pessoa, com exatamente as mesmas capacidades, mas eu não conseguia enxergá-las porque estava cego por suposições sobre como a expertise deveria ser. Reconhece Marcos com perspicácia que o crescimento se proporciona quando o preconceito é examinado honestamente, em vez de defendido por meio da racionalização. Essa é uma lição que vale a pena lembrar, filho. Competência vem em todos os tipos de embalagens, e a pessoa que pode resolver seus problemas pode não ser o que você espera. Às vezes, a ajuda mais qualificada vem das fontes mais inesperadas, ensina Samuel gentilmente, sua sabedoria emergindo de uma vida inteira de experiências de reconhecimento e rejeição. Sabe de uma coisa? Este encontro me ensinou mais do que apenas conserto automotivo. Tenho refletido sobre minhas práticas comerciais, minhas decisões de contratação, minhas premissas sobre talento e capacidade. Reflete Marcos seriamente, sua contemplação revelando que a lição se estendeu além da situação imediata, atingindo implicações mais amplas para o comportamento e a tomada de decisões. Esse é o verdadeiro valor do nosso encontro de hoje. Não consertar seu carro, mas talvez consertar algo mais importante sobre como você vê o mundo. Observa Samuel com satisfação que a educação proporciona quando sementes de compreensão são plantadas em mentes prontas para o crescimento que a experiência possibilita. Quero fazer algo a respeito. Sobre a injustiça de lendas como você serem ignoradas enquanto pessoas menos qualificadas obtêm oportunidades com base em conexões em vez de competência. Declara Marcos com convicção de que a revelação inspirou quando os heróis não devem desaparecer na obscuridade criada pelo viés sistêmico. A mudança acontece uma pessoa de cada vez, uma decisão de cada vez, uma oportunidade de cada vez. Você não pode consertar o sistema inteiro, mas pode garantir que sua parte nele reconheça o mérito, independentemente da embalagem. Aconselha Samuel pragmaticamente, com foco em metas alcançáveis em vez de desafios avassaladores que o desânimo pode criar. Você me deixa ajudar? Quer dizer, ajudar de verdade. Não apenas pagando o almoço, mas usando minhas conexões e recursos para criar oportunidades que mostrem sua expertise. Marcos oferece com sinceridade, sua proposta representando um desejo genuíno de lidar com a injustiça, em vez de apenas sentir gratidão temporariamente. Eu aprecio isso, filho, mas estou confortável com a minha vida como ela está. O que eu realmente gostaria é que você se lembrasse desta lição quando encontrar outras pessoas cuja aparência pode não corresponder às suas expectativas de capacidade. Responde Samuel, com foco na educação em vez do benefício pessoal, quando o legado importa mais do que o reconhecimento. 2 anos depois, a empresa de Marcos implementou processos de entrevistas às cegas e programas de aprendizagem que identificam talentos com base na capacidade demonstrada, em vez de critérios tradicionais. Suas práticas de contratação foram revolucionadas pelo encontro com lendas cuja expertise estava oculta sob suposições que o preconceito cria, quando a aparência determina a oportunidade em vez da competência, conquistando reconhecimento por meio de desempenho que os resultados validam mais do que apenas as credenciais. Samuel continua ajudando motoristas em dificuldades, enquanto ocasionalmente presta consultoria para os empreendimentos comerciais de Marcos. Seu conhecimento finalmente recebe o reconhecimento que o respeito exige quando a sabedoria escolhe o serviço em vez do reconhecimento.
mas encontra ambos por meio de encontros que revelam caráter. Ao mesmo tempo em que ensina lições sobre julgamento, suposição e o perigo de descartar pessoas cujo valor transcende as aparências superficiais, enfatizadas pelo preconceito. Ao mesmo tempo em que ignoram a excelência que existe em todos os lugares quando os corações permanecem abertos para reconhecer a grandeza, independentemente de sua aparência. Se esta história o comoveu, talvez seja o momento de examinar suas próprias suposições sobre competência e capacidade, de olhar além das aparências ao avaliar quem pode ter soluções para seus problemas, de entender que a competência existe em lugares inesperados, quando o preconceito não cega o reconhecimento do talento que as circunstâncias podem ter disfarçado, mas nunca eliminado. Quando o caráter escolhe o serviço em vez do orgulho, apesar do tratamento que justifica respostas diferentes.